Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? E aí, já despertaram para a vida ou ainda estão acomodados? Aprendi uma coisa tão interessante e fez muito sentido. Espero que faça sentido para vocês também. Existem muitas pessoas que elas têm medo de não serem nada da vida, muitas pessoas têm medo de não terem uma vida plena, muitas pessoas principalmente têm medo de morrer. É um dos maiores medos assim de todas as pessoas é o medo da morte. Só que eu fico pensando, a maioria das pessoas que tem medo da morte, você sabia que elas não estão vivendo? Você é assim? Às vezes você quer viver uma vida plena, mas você não está saindo e não está fazendo o que é necessário para isso. E a gente pode simbolizar essas pessoas que não conseguem sair como se elas estivessem vivas, mas já deitadinha no caixão. Ai, mas que coisa chata de se falar. Mas é um simbolismo. Se você tem tanto medo da morte e você tem tanto medo de não viver o suficiente ou de uma forma que você gostaria, então por que você não está vivendo a sua vida? Cada vez que você opta em ficar em casa, em ficar deitado até mais tarde, que você tem por opção não agir, é como se você já estivesse vivo, mas estivesse ali já deitadinho no caixão, só esperando a morte chegar. Então, olha só, é muito interessante a gente pensar por esse ponto, né? Se você tem medo de morrer, então por que você não corre para a vida? Por que você não sai desse lugar aí que te predispõe para a morte? Porque ficar parado gera morte, gera desânimo. Quando a gente não age, quando a gente não produz, nós não estamos regando nossa vida, a gente não está regando tudo que a gente precisa para de fato fazer isso que a gente quer e não viver o que a gente não quer, que seria a morte. E muitas vezes a morte não é essa morte do corpo, é a morte da alma, é a morte do espírito, é a morte de uma vida, uma morte de um emocional que está aí prejudicado há muito tempo. Então, de verdade, se você tem medo da morte e se não é isso que você quer para sua vida, então saia do caixão. Saia desse caixão aí que é os seus medos, que é tudo aquilo que não te deixa ir para frente. Você não precisa de ficar aí, você sai, muitas vezes volta para ir sempre, mas é uma opção sua. Por enquanto é uma opção. Então, enquanto ficar aí é uma opção, não fique. Acorde para a vida. Esse é tudo que você precisa. E no dia que eu entendi o que isso significa, o verdadeiro sair do caixão, eu nunca mais voltei para lá. E eu espero que seja o mesmo que aconteça para você, seja o mesmo que aconteça com você. Então, um ótimo dia a todos e fiquem com Deus. Não vamos ficar na inércia, vamos agir. Um abraço a todos.